Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? O meu nome é Adilson Pera, eu sou professor de Direito Administrativo. É um prazer estar aqui na ESO hoje para falar com vocês sobre princípios da administração pública e aplicação na prática. Tá legal? Muito bem, eu vou compartilhar aqui com vocês alguns slides, até para a aula ficar mais dinâmica, tá? E esses slides vocês vão ter acesso na plataforma, tá bom? Bem como você também tem acesso ao certificado desta aula se inscrevendo na plataforma da ESO, tá bom? Então você tem que se inscrever lá no portal para ter acesso ao certificado, tá certo? Muito bem, então vamos lá. Direito administrativo, princípios e aplicação na prática. Pessoal, quando se fala em princípios da administração pública, logo se lembra dos princípios básicos, né, que tem aquela bitolinha que todo mundo conhece, o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, não é isso? Esses princípios estão lá no artigo 37 caput da Constituição Federal, que tem a seguinte redação. Ó, administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá? E também ao seguinte, aí vem os incisos, né? Então você tem aqui legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, são os princípios básicos da administração pública, tá? E aí a pitolinha, que todo mundo conhece, o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios têm previsão constitucional, então a violação a qualquer um deles de cara já gera uma inconstitucionalidade, tá? Agora, pessoal, a força de um princípio hoje é tamanha que violá-lo equivale a violar uma lei, ainda que o princípio não esteja expresso em lei, mas seja reconhecido no nosso ordenamento jurídico. Tá? Então, o princípio hoje, em que pese não tenha previsão expressa em lei, ele tem status legal, tá? De norma. Por exemplo, o princípio da supremacia do interesse público. Ele não está expresso em lei ou na Constituição. Ele é previsto de forma implícita na Constituição. Implícita. E violá-lo equivale a violar uma lei. Tanto que o ato que viola o princípio é passível de anulação. E quando ocorre a anulação de um ato? Quando ele é ilegal. Tá bom? Então, violar um princípio equivale a violar uma lei, ainda que o princípio não esteja expresso em lei ou na Constituição. Tá bom? Beleza. Mas eu só mencionei aqui o artigo 37 caput da Constituição, porque não daria para falar de princípio sem mencionar esse dispositivo constitucional. Mas eu quero, de fato, comentar com vocês sobre outros princípios aplicados à administração, tá? Alguns são previstos em lei, outros são reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência, tá? Então tá aí, ó, demais princípios aplicados à administração. Então vamos começar falando do princípio da continuidade do serviço público, também chamado de princípio da permanência. Pessoal, olha só. O próprio nome já sugere, né? Princípio da continuidade ou princípio da permanência. A prestação do serviço público deve ser contínua, permanente. Seja o serviço prestado diretamente pelo poder público ou por seus delegados, que são as concessionárias e permissionárias. Tá? Então, o serviço público não pode parar. Essa é a diretriz do princípio, né? Essa é a base do princípio. A prestação do serviço deve ser contínua, deve ser permanente, seja ele desempenhado diretamente pelo Estado ou por seus delegados. A par disso, temos algumas implicações importantes. Por exemplo, a previsão da Lei de Licitações, tanto da Lei 8666,
97/93, permanece em vigor até o final do ano, como também na nova lei de licitações, a lei 14.133 de 2021. Por quê? Porque a lei prevê que em um contrato administrativo, o prestador deverá continuar executando o contrato, mesmo que a administração não cumpra com suas obrigações contratuais. Ou seja, um reflexo do princípio da continuidade, né? Um reflexo do princípio da permanência. Então, em um contrato firmado pela administração, mesmo que a administração não cumpra com suas obrigações contratuais, o contratado deverá dar continuidade à execução do contrato. Tá? Princípio da continuidade. E apenas atingido um prazo é que o contratado poderá suspender a execução do contrato ou pleitear sua rescisão. Que prazo é esse? Você lembra? Um prazo legal. Aí depende, né? A nova lei de licitações, ela prevê um prazo e a lei antiga prevê outro. Tá? Eu estou falando da nova e da antiga porque a antiga ainda está em vigor, tá? Olha só, galera, acompanha aí comigo, ó. Somente após 2 meses de inadimplência da administração é que o contratado poderá suspender a execução do serviço, a suspensão do contrato, né? Ou pleitear a rescisão do contrato. Tá? Isso está no artigo 137, parágrafo 2º, inciso 4, da Lei 14.133 de 2021. Aqui tem a observação, ó, aqui embaixo. Na Lei 8.666, esse prazo é de 90 dias. Então, tudo vai depender se a administração ela está utilizando a lei nova ou ela está utilizando a lei velha. Tá? Você sabe que quando a administração faz uma licitação com base na lei velha, ela tem que usar a lei velha também naquela contratação respectiva. Tá? E se ela utiliza a lei nova na licitação, ela também tem que utilizar a lei nova na contratação. Tá? Você não pode mesclar as leis, né? Utilizar a nova na licitação e a velha na contratação. Tá? Ou você usa só a velha ou você usa só a nova. Tá bom? Então você tem essas duas previsões aqui em vigor. 2 meses com base na nova lei e 90 dias com base na lei antiga. Tá bom? Galera, isso daqui nos contratos administrativos é aquela chamada cláusula de restrição a exception ad implet contractus, que significa exceção do contrato não cumprido, né? Pela exception ad implet contractus, o contratado deverá, ambas as partes, né? Na verdade, vamos lá, pelo pacta sunt servanda, aquilo que foi pactuado no contrato deve ser cumprido pelo contratante e pelo contratado. Tem alguma exceção? A exceção do contrato não cumprido. Ou seja, se uma das partes descumprir com a sua obrigação, a outra automaticamente se exime de cumprir aquilo que assume no contrato. Isso é uma previsão do direito civil. Mas no direito administrativo não é bem assim. Daí a cláusula exorbitante. Restrição a exception ad implet contractus nos contratos administrativos. Por que restrição? Porque se a administração não cumpre com sua obrigação no contrato, o contratado não pode parar de executar o contrato no dia seguinte. Ele tem que obedecer esse prazo legal. 2 meses pela nova lei, 90 dias pela lei antiga. Tá certo? Beleza. Galera, nos contratos de concessão e permissão de serviço público, onde se aplica uma lei específica, que é a Lei 8987/95, a previsão é diferente. Olha só, eu não estou com o slide aqui da lei, mas você pode acompanhar. Se você pegar a Lei 8987/95, você vai ver olha só, Lei 8987/95 é a Lei de Concessão e Permissão do Serviço Público. Se você der uma olhadinha nessa lei, você baixar a lei aí e der uma olhadinha, lá no artigo 39, parágrafo único, cadê? Estou descendo aqui, 39, parágrafo único. Olha só a previsão.
Ó, artigo 39. O contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa da concessionária no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim. Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, os serviços prestados pela concessionária não poderão ser interrompidos ou paralisados até a decisão judicial transitada em julgado. Então, veja que num contrato de concessão, regulado pela Lei 8987/95, de acordo com o parágrafo único do artigo 39, o contratado, a concessionária, somente pode suspender a execução do serviço diante de uma inadimplência da administração contratante, mediante decisão judicial transitada em julgado. Pera, mas isso não conflita com a previsão da lei geral? Gente, são normas diferentes. Né? O contrato, ou ele é regulado pela lei geral, ou ele é regulado por lei específica. Se ele é regulado por lei específica, vai se aplicar a lei específica. E o que a lei específica não dispor, aí vai se aplicar supletivamente a lei geral. Certo? Tranquilo? Então, você tem que analisar. Se ele é um contrato específico de concessão, você vai aplicar a lei de concessão. E aí o contratado só pode suspender a execução do contrato mediante decisão judicial transitada em julgado. Mas se ele é um contrato que não é regulado por lei específica, portanto se aplica a lei geral, você tem que respeitar aquele prazo previsto na lei. 2 meses, lei nova, 90 dias, lei antiga. Tranquilos? Muito bem. Beleza. Ok. Continuando, galera, falando um pouquinho mais sobre esse princípio da continuidade do serviço público. Quero falar agora de greve no serviço público. Porque, claro, quando você tem uma greve no serviço público, você tem, em tese, a paralisação da prestação do serviço, né? Isso não violaria o princípio da continuidade do serviço público? Olha só, o Poder Judiciário, ele vem definindo caso a caso, no caso, na situação de movimento grevista, um percentual mínimo de serviço que deverá continuar sendo prestado, justamente para não violar o princípio da continuidade do serviço público. Isso vem sendo decidido caso a caso, esse percentual, tá? Então, por exemplo, transporte público, transporte coletivo de passageiros, no horário de pico, um percentual maior do serviço deverá ser prestado durante para atender a população, tá? E isso é definido na decisão. Então, caso a caso, o Poder Judiciário vem definindo um percentual mínimo do serviço que deverá continuar sendo prestado para não violar o princípio da continuidade do serviço público. Agora, falando do servidor público, né? O servidor público, ele pode participar de greve? Ele tem respaldo jurídico para isso? Olha só. O artigo 37, inciso 7 da Constituição Federal, garante esse direito ao servidor público civil, né? Nestes termos que você está vendo aí no slide, ó. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica, tá? Então, o servidor público civil pode fazer greve nos limites definidos em lei específica. Essa lei específica não foi editada até hoje, tá? Mas o STF já decidiu que a Lei Geral da Greve, que é a Lei 7783/89, vai se aplicar no que couber ao servidor público civil, até que a lei específica de que trata a Constituição seja editada. Olha só, acompanha comigo. Segundo o STF, a Lei Geral da Greve, Lei 7783/89, se aplica aos servidores públicos civis, no que couber, até que a lei específica de que trata a Constituição seja editada. Aqui você tem um dos julgados, né, um dos mandados de injunção nesse sentido, tá bom? Então, o servidor público civil, ele pode fazer greve.
tá? Respaldado por essa decisão judicial, teve eficácia erga omnes, até que a lei específica seja editada. Não foi editada até os dias atuais, tá bom? Ok. Tá, pera. Lembrando que a gente está falando do princípio da continuidade do serviço público, né? E aí, para atender ao princípio, o judiciário vem definindo caso a caso um percentual mínimo de serviço que deve continuar sendo prestado. Certo. Agora, o militar, ele não pode fazer greve, né? Por expressa vedação constitucional, não é isso? Olha só. Ó, artigo 42 da Constituição Federal, parágrafo 1º, diz o seguinte: aplicam-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 14, parágrafo 8º, do artigo 40, parágrafo 9º e, aqui que vem, ó, do artigo 142, parágrafo 2º e 3º, cabendo à lei estadual específica dispor sobre as matérias do artigo 142, parágrafo 3º. Tá, inciso 10. Beleza. Então, ele está dizendo para mim que o que se aplica no artigo 142, parágrafo 3º, previsto no artigo 142, parágrafo 3º, se aplica aos servidores militares dos estados. E o que prevê o 142, parágrafo 3º? O inciso 4 prevê que ao militar são proibidos a sindicalização e a greve. Tá? O 142 se aplica aos militares das Forças Armadas. E o 42 aos militares dos estados. Tá bom? Então, os militares não podem fazer greve. Certo? Seja das Forças Armadas, seja da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Ok? Previsão constitucional. Aí, pessoal, havia uma discussão em relação ao policial federal, da PF, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, também aos policiais civis, porque eles não são militares. Eles são servidores civis, tanto que no concurso cai o Estatuto dos Servidores Públicos Civis, né? Certo? Só que eles atuam na área de segurança pública. Então havia uma discussão. Pode fazer greve? Não pode fazer greve? Por que eu digo havia a discussão? Porque o STF também pacificou essa situação. Olha só. O STF já decidiu que é inconstitucional o exercício do direito de greve por parte de policiais civis e demais servidores públicos que atuam diretamente na área de segurança pública. Tá? Então, é inconstitucional o exercício do direito de greve por parte de policiais civis e demais servidores públicos que atuam diretamente na área de segurança pública. Certo? Muito bem. Beleza. Pessoal, olha só. Falando do princípio da continuidade, a gente comentou da Lei 8987/95, né? Uma lei muito importante. E essa lei, ela também faz uma previsão que nos interessa aqui em relação à continuidade do serviço público, que é a previsão do artigo 6º. Tá? O artigo 6º da Lei 8987/95, deixa eu visualizar aqui para falar a redação certinho. Ele está no capítulo do serviço adequado, tá? Dessa lei. E o parágrafo 3º do artigo 6º, ele diz o seguinte, ó: não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso quando. E aí vem duas situações que tem que ter o prévio aviso. Quais são? Motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações. E 2, por inadimplemento do usuário considerado o interesse da coletividade. Então veja, a lei é muito clara aqui. Em caso de emergência,
O serviço vai ser paralisado, não precisa de prévio aviso, porque é emergência, e isso não caracteriza a descontinuidade do serviço. Essa é a previsão. Legal. Tá bom. Agora, quando precisa de prévio aviso? Duas situações. As manutenções e reparos programados, né? Na rede, enfim, na estrutura do serviço. E no caso de inadimplência do usuário. Tem que ter o prévio aviso antes do corte. Tá? O parágrafo 4º tem uma previsão interessante que é de 2020, que diz o seguinte: a interrupção do serviço, na hipótese prevista no inciso 2 do parágrafo 3º, ou seja, no caso de inadimplemento do usuário, não pode iniciar-se na sexta-feira, no sábado, no domingo, nem em feriado ou véspera de feriado. Então, no caso de inadimplência do consumidor, o consumidor não pagou a conta do serviço público, ele não pode ter o corte no serviço na sexta, no sábado, no domingo, feriado ou véspera de feriado. Tá bom? Eu estou no artigo 6º, parágrafo 3º e 4º da Lei 8987/95, que é a lei que trata de concessão e permissão do serviço público. Tá bom? Muito bem. Beleza. Galera, dando continuidade aqui aos slides, e já caminhando para o encerramento deste princípio, né, da continuidade, eu separei aqui para vocês algumas jurisprudências em tese do STJ, relacionadas aí a serviço público, que eu achei interessante colocar aqui, já que a gente está falando da continuidade do serviço, tá? Então, olha só, são jurisprudências separadas por assunto, tá? Então, a tese número 3. É ilegítimo o corte no fornecimento de energia elétrica quando puder afetar o direito à saúde e à integridade física do usuário. É o caso, por exemplo, do usuário doente, que se mantém vivo porque é ligado a um aparelho que, por sua vez, é ligado à energia elétrica. E esse usuário, que é comprovadamente pobre, acaba atrasando contas de energia elétrica. Esse usuário ele não pode ter o corte no fornecimento de energia elétrica, porque isso poderia resultar na morte desse usuário, tá? O fornecimento de energia elétrica, neste caso específico, garante a saúde dele, a vida dele, tá? Tese 4. É legítimo o corte no fornecimento de serviço público essencial quando inadimplente pessoa jurídica de direito público, desde que precedido de notificação e a interrupção não atinja as unidades prestadoras de serviços indispensáveis à população. Galera, é o caso, por exemplo, de uma secretaria municipal de esportes que começa a atrasar a conta de luz. Tá? É possível o corte? Sim. Sim. Tá? É o que diz a tese número 4 do STJ. Claro que isso tem que ser analisado caso a caso, o serviço que é prestado, né? Porque, por exemplo, serviço de saúde, aí a coisa fica um pouquinho mais complicada, porque tem que se analisar o caso concreto, né? Porque você tem um outro princípio que é o da supremacia do interesse público sobre o interesse individual. Né? Se você tem um corte na energia elétrica, o serviço provavelmente não vai ser prestado, o que não vai atender ao interesse da coletividade. Ou seja, você está prejudicando toda uma coletividade por conta do interesse individual, né, da concessionária. Você percebe que você tem que dosar aí os interesses, né? O interesse coletivo, ele se sobrepõe ao interesse individual, tá certo? Tese 6. É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando a inadimplência do usuário decorrer de débitos pretéritos, uma vez que a interrupção pressupõe o inadimplemento de conta regular relativa ao mês de consumo. Tá? Então, não pode ser uma conta que venceu há 3 meses, a administração vem e corta agora. Porque às vezes você come bola, né? Você acaba não pagando a conta naquele mês e nos meses seguintes você pagou. Normal. Tá? Outra tese, tese 8. É ilegítimo
o corte no fornecimento de energia elétrica em razão de débito irrisório, por configurar abuso de direito e ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo cabível a indenização ao consumidor por danos morais. Tese número 8. E, por fim, tese número 9, é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de irregularidade no hidrômetro ou no medidor de energia elétrica apurada unilateralmente pela concessionária. Tá? Eu atuei num caso desses, que inclusive o magistrado determinou perícia no relógio medidor e, de acordo com o perito, não houve fraude no relógio medidor, né? O que a concessionária alegava que havia ocorrido, né? A concessionária alegava que o relógio medidor estava apurando ali o consumo menor de energia elétrica por conta de fraude no relógio, tá? E aí a questão foi para o Poder Judiciário, o juiz determinou perícia e o perito falou, não houve fraude, não. Tá? Já faz um tempinho já essa causa. E um tempo depois foi editada essa tese, né? Que era justamente nesse sentido, né? Não pode individualmente funcionário da concessionária alegar que houve fraude e aquilo ser considerado uma verdade absoluta, né? Tá? Primeiro que essa apuração do funcionário da concessionária ela tem que ser acompanhada do proprietário. O que naquele caso que eu mencionei para vocês que eu atuei, não houve. Era um estabelecimento comercial e os proprietários estavam trabalhando no estabelecimento comercial enquanto os funcionários da concessionária faziam a análise do relógio medidor. Tá? Então, essa tese 9 é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de irregularidade no hidrômetro ou no medidor de energia elétrica apurada unilateralmente pela concessionária. Tá bom? Muito bem. Beleza. Galera, ficamos quase meia hora nesse princípio, mas era um princípio um pouquinho mais extenso mesmo, que eu tinha alguns pontos interessantes aí para comentar. Princípio da hierarquia foi um outro princípio que eu separei aqui, ele equivale ao poder hierárquico. Então a gente fala aí de dois pontos, né, vamos dizer assim, princípio e poder. Princípio da hierarquia e poder hierárquico. Galera, esse princípio, ele estabelece a relação de subordinação, orientação e correção que se visualiza entre agentes públicos, de modo a ter um superior hierárquico e seus subordinados, e também a relação entre órgãos públicos que pertençam a uma mesma pessoa jurídica. Tá? Então, a relação de hierarquia ela reside nestas situações. Servidores públicos, né? Superior hierárquico e seus subordinados, e também hierarquia entre órgãos públicos que façam parte de uma mesma pessoa jurídica. Por exemplo, o DPF, Departamento da Polícia Federal, é órgão público subordinado ao Ministério da Justiça, que, por sua vez, é órgão público federal subordinado à Presidência da República, que, por sua vez, também é um órgão público federal. E todos eles estão dentro de uma pessoa jurídica, que é a União. Então, os órgãos públicos dentro de uma pessoa jurídica podem ser estruturados de forma hierarquizada, tá? Agora, não há hierarquia entre pessoas jurídicas diferentes, tá? Eu não posso dizer que o município é subordinado ao Estado e o Estado é subordinado à União. Não posso, não há hierarquia. Olha só, acompanha comigo aqui, ó. Não há relação de hierarquia. Letra A, entre os entes políticos ou entes federados. União, Estado, Distrito Federal e municípios. Eles têm competências próprias, competências específicas, né? Então, competência local para município, competência regional para Estado, competência nacional para União, tá? Então, eles têm competências próprias, não há hierarquia, não há subordinação. Também não há hierarquia, e aqui a gente já vai para a letra B, entre os poderes de Estado, tá? Poder executivo, legislativo e judiciário. A própria Constituição diz isso, né? Que eles são independentes e harmônicos entre si. E letra C, também não há hierarquia
entre a administração direta e a administração indireta. A administração direta tem uma bitolinha que é o DEMU, né? DEMU, D-E-M-U. Distrito Federal, Estado, Município, União. DEMU. São pessoas jurídicas de direito público, né? Integrantes da administração direta. Administração indireta tem uma outra bitolinha que é FASE. Fundação Pública, Autarquia, Sociedade de Economia Mista, Empresa Pública. As pessoas jurídicas da administração indireta não são subordinadas às pessoas jurídicas da administração direta. Não há hierarquia, o que há é uma vinculação. Tá? De modo que o ente federado, né, o ente político, ele pode verificar se o ente administrativo está atingindo a finalidade para o qual foi instituído. Isso é o chamado controle finalístico, ou controle de tutela, ou ainda supervisão ministerial. Tá? Mas não há hierarquia, não há vinculação, não há subordinação. Tá? Então, por exemplo, o Ministério competente de âmbito federal verifica se o INSS, que é uma autarquia federal, está atingindo a finalidade para o qual foi instituído. Isso é controle finalístico. Isso é supervisão ministerial, mas não é hierarquia, não é subordinação. Tá? Então, os entes administrativos não são subordinados aos entes políticos. Certo? Ok. Agora, falei 3 situações aí em que não há hierarquia. Vamos comentar agora 3 situações que decorrem de relação de hierarquia. Olha só. Primeiro, o cumprimento pelo subordinado das ordens emanadas pelo superior. Isso decorre de relação de hierarquia, né? Salvo quando manifestamente ilegais. O que é manifestamente ilegal? A ilegalidade é clara. A ilegalidade é notória, a ilegalidade é cristalina. Não há qualquer dúvida em relação à ilegalidade daquela ordem. Aí, nesse caso, de acordo com o estatuto, não só o servidor não deve cumprir, como ele deve reportar ao superior hierárquico. Superior do superior, né? Tá? De acordo com o estatuto. Porque se ele cumprir, quem responde é ele, né? Responde pelo ato aquele que o executou. Certo? Muito bem. Mas sendo a ordem lícita, legal, estando dentro da competência daquele agente, o subordinado deverá executar. Isso decorre de relação de hierarquia. Outra hipótese que decorre de relação de hierarquia: a remoção de um servidor público pelo seu superior hierárquico, observado o interesse público. Essa parte final é importante. Porque se essa remoção não observa o interesse público, por exemplo, ela é praticada com a finalidade de punir o subordinado, ou então de afastá-lo propositalmente daquele local específico onde ele atua, aí você tem o desvio de finalidade. Né? Isso viola o princípio da impessoalidade, previsto lá no caput do artigo 37 da Constituição Federal. E aí a conduta deve ser anulada. Tá? Mas a remoção atendendo ao interesse público, ela é lícita, está de acordo com a lei, tudo certinho, decorre de relação de hierarquia. E também decorre de relação de hierarquia as delegações e avocações de competência. Tá? Decorre de relação de hierarquia. O que é avocar mesmo? Avocar ocorre quando o superior hierárquico chama para si e executa ato que é de competência do subordinado, em situações excepcionais. Tá? Tem previsão na Lei 9784/99, no artigo 15. Tá? Lei 9784/99, artigo 15. Trata da avocação. Certo? Essa lei que eu acabei de mencionar é a lei que trata do processo administrativo federal. Certo?
Muito bem. O que mais, hein? Princípio da autotutela. Galera, esse princípio ele é relativamente simples, né? Pela autotutela, a administração ela anula e revoga os seus próprios atos, e convalida também, né? Tutela é uma proteção, é uma guarda, né? Então, como que a administração ela revê seus próprios atos? Como ela se resguarda? Anulando os ilegais, revogando os legais, porém inconvenientes ou inoportunos. Tá? Então, quando a administração anula um concurso público porque houve uma ilegalidade, o gabarito foi divulgado antes, vazou o gabarito, né? Vazou a prova, princípio da autotutela. Certo? Quando a administração revoga uma licitação por falta de conveniência ou oportunidade, autotutela. Quando ela convalida um ato que tinha uma nulidade relativa, né, passível de convalidação, autotutela. Certo? Galera, temos aqui duas súmulas interessantes que tratam desse princípio. Súmula 346, que tem a seguinte redação: ó, a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Tá? Pera, esse pode é no sentido de que é facultativo? Ela declara se ela quiser? Não é facultativo, não é discricionário, não, é vinculado. Tá? Detectada a ilegalidade, a administração deve anular. Tá? O pode é no sentido de que ela tenha competência para. Certo? E a outra súmula, que é até mais completa, súmula 473 do STF. A administração pode no mesmo sentido, tá? De que ela tenha competência para. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. Certo? Controle judicial é permitido desde que o Poder Judiciário não invada o mérito administrativo, né? Que é conveniência e oportunidade. Tá certo? Muito bem. Ok. Seguindo. Princípio da motivação. Galera, esse princípio é interessante e muitas vezes você pode questionar atuações administrativas por conta da não observância pelo poder público a este princípio, princípio da motivação. Olha só, o que estabelece o princípio? Que, via de regra, os atos editados pela administração devem ser motivados, indicando-se os pressupostos de fato e de direito que deram ensejo à edição do ato. Ou seja, indicar o porquê que a administração praticou o ato, né? O que justifica a prática daquele ato pela administração pública. Tá? Esse é o princípio da motivação. Via de regra, os atos administrativos devem ser motivados. Então, olha só. Via de regra. Então, se eu pergunto assim, ó, todos os atos administrativos devem ser motivados? Resposta, não. Todos, não. Por quê? Porque existem atos em que o motivo está implícito, está subentendido. E aí a sua exposição, que é a motivação, né, é desnecessária. Por exemplo, a exoneração de servidor que ocupa cargo em comissão, cargo de confiança. O motivo está implícito. Ou seja, a quebra do vínculo de confiança. Certo? Nesse caso, a exposição é desnecessária, porque ela está implícito. Quebra do vínculo de confiança. Por outro lado, existem atos que obrigatoriamente devem ser motivados, porque a lei assim exige.
Olha só. Lei 9784/99, de novo, eu mencionando essa lei, a Lei do Processo Administrativo Federal, em seu artigo 50, traz uma relação, traz um rol, aqui não estão todas as hipóteses, tá? Coloquei algumas só, de atos que obrigatoriamente devem ser motivados. Então veja, ato que nega, limita ou afeta direito ou interesse do particular. Então você solicita algo junto à administração, por exemplo, interdição de via pública para realização de festa junina pelos moradores, e a administração nega. Ela está negando um direito do particular, né? Um interesse do particular. Então, essa negativa deve vir acompanhada de motivação. Certo? Se não vier, aí você tem vício no requisito do motivo e o ato deve ser anulado. O ato é passível de anulação. Anulação que pode se dar pela própria administração, controle interno, ou pelo Poder Judiciário, controle externo. Tá? Outra hipótese, imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções. Tem que ser motivado. O servidor público sofreu uma penalidade prevista no estatuto, mas não foi motivado. O que originou aquilo, né? Qual a causa? Qual o motivo da aplicação daquela sanção? A administração não alegou. Vício. O ato tem que ser motivado. Certo? Muito bem. Decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública, dispense ou declara inexigibilidade de processo licitatório. A administração contrata diretamente, sem licitação, porque a hipótese de inexigibilidade ou de dispensa tem que motivar. Obrigada a motivar por exigência legal. Decidam recursos administrativos, etc. Então, no âmbito de um processo administrativo, né, qualquer decisão proferida pela autoridade competente deve vir acompanhada de motivação. Agora, galera, olha só. Sempre que o agente motiva o ato, esteja ele obrigado ou não a fazê-lo, não importa, ele se vincula à veracidade daquele motivo para que o ato seja válido. De modo que se o motivo for falso, se o motivo for mentiroso, o ato deve ser anulado. Também. Em outras palavras, para que o ato seja válido, é determinante que o motivo alegado seja verdadeiro, seja verídico. E aí tem uma teoria que explica isso, que é a chamada teoria dos motivos determinantes. Ó, sempre que o agente motivar um ato, esteja ele obrigado ou não a fazê-lo, o motivo alegado deverá ser verdadeiro, em conformidade com os fatos. Caso contrário, o ato deverá ser anulado pela própria administração ou pelo Poder Judiciário. É o caso, por exemplo, da exoneração do servidor que ocupa cargo em comissão, que não precisaria ser motivada, mas foi, numa situação hipotética, né? Vamos imaginar, e aquele motivo foi mentiroso. O agente foi exonerado porque não havia mais recursos para manutenção daquele cargo, para manutenção daquele agente. Aí um tempo depois é contratado outro agente. Ué, não tinha recurso para pagar o salário de um e tem recurso para pagar o salário do outro? Então o motivo não é verdadeiro. E aí o ato deve ser anulado. Teoria dos motivos determinantes. Pera, e se não tivesse havido motivação, a exoneração seria regular? Seria regular nesse caso, porque não precisaria de motivação a exoneração do servidor que ocupa cargo em comissão. Mas a partir do momento que o ato é motivado, o motivo tem que ser verdadeiro. Tá? Muito bem. A motivação pode ser posterior ao ato? A administração pode praticar o ato e posteriormente editar? De acordo com a jurisprudência, não. A motivação deve ser prévia ou até concomitante, mas posterior não. Olha só. O STJ considerou
ilícito o fato de a motivação para a remoção de um policial militar da cidade de Teresina para Bom Jesus ter sido apresentada só após a prática do ato administrativo. Então, primeiro, removeu o servidor para depois alegar, para depois expor, né, a motivação. Para o ministro Napoleão Nunes, já aposentado, o princípio da motivação regula a condução dos atos administrativos que negam, limitam ou afetam direitos e interesses do administrado. Segundo ele, para que o ato administrativo seja válido, deve observar, entre outros, os princípios da impessoalidade, da licitude e da publicidade, pilares do direito administrativo que se fundem na chamada motivação, que é a apresentação das razões fáticas ou jurídicas determinantes para a expedição do ato. Certo? Que você tenha um julgado, caso queira aprofundar aí suas pesquisas, tá bom? Muito bem. Então, a motivação ela deve ser prévia, né? Ou concomitante, mas não posterior. Ok? Muito bem. Que mais? Outro princípio, princípio da presunção de legitimidade. Esse princípio é tranquilinho, né? Presunção de legitimidade, também chamado de presunção de legalidade. Os atos expedidos pelo poder público são considerados em conformidade com a lei, são considerados válidos até que se prove o contrário. Até que se prove o contrário. Portanto, temos aí uma presunção relativa, também chamada iuris tanto. Tá? Até que alguém prove o contrário, o ato praticado pela administração é considerado válido, é considerado de acordo com a lei, porque a administração gosta de fé pública, né? E pelo princípio da legalidade, ela só pode fazer o que é previsto em lei, autorizado pela lei. Então, eu presumo que tudo que ela faz está em conformidade com a lei, até que se prove o contrário. E aí vem o princípio da presunção de legitimidade. Se presume que tudo que a administração faz está em conformidade com a lei, até que se prove o contrário. Olha só, pessoal, perguntinha aí, ó. Os atos regidos pelo direito privado, praticados pela administração, também gozam de presunção de legitimidade? Resposta? Sim. Sim. Os atos praticados pela administração também gozam de presunção de legitimidade, ainda que regidos pelo direito privado. Por exemplo, um contrato de locação firmado pela administração. Porque daí o que eu levo em conta? Quem está editando, né? Poder público. Então, qualquer atuação do poder público, seja com base no direito público ou com base no direito privado, tem essa presunção de legitimidade. Tá? Muito bem. Outro princípio, autoexecutoriedade. Pela autoexecutoriedade, a administração executa seus atos sem submetê-los à prévia análise do Poder Judiciário. Exemplo, ó, interdição de estabelecimento comercial irregular. Tá? Então, a administração interdita uma padaria que não observava regras de vigilância sanitária. Precisa de decisão judicial para isso? Não. Ou então ela interdita um posto de combustíveis que vendia gasolina adulterada. Precisa de decisão judicial para isso? Não. É autoexecutoriedade. Que, além de princípio, também é um atributo do ato administrativo, ou seja, uma característica do ato administrativo, e também é atributo do poder de polícia. Uma característica do poder de polícia. Tá? Então, a autoexecutoriedade é princípio, a autoexecutoriedade é atributo do ato administrativo, a autoexecutoriedade é atributo do poder de polícia. Galera, olha só. Via de regra, os atos administrativos são autoexecutórios. Mas também existem atos que não têm autoexecutoriedade, né? Por exemplo, a administração vai cobrar uma dívida de um particular.
Como que ela faz isso? Ela inscreve em dívida ativa, emite a CDA, certidão da dívida ativa, e executa esse título por meio de uma ação judicial de execução. Então, ela tem que se socorrer ao Poder Judiciário, portanto, é desprovido de autoexecutoriedade. Então, não é todo o ato administrativo que é autoexecutório. Existem atos que não têm autoexecutoriedade. E a administração, para concretizar a sua pretensão, ela tem que se socorrer ao Poder Judiciário. Tá? Então, a gente pode falar que a autoexecutoriedade ocorre quando houver previsão legal ou em caso de emergência. Certo? Outro princípio, razoabilidade, também chamada de proporcionalidade. Tá? Tem alguns autores que colocam como sinônimo, tem alguns autores que dão um enfoque diferente, né, para esses princípios. Olha só, a explicação aqui é que tais princípios são sinônimos, então temos a seguinte explicação. Também chamada de proporcionalidade, e trata da adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Pessoal, olha, acompanha comigo aqui no texto. Também chamado de trata da adequação entre meios e fins. Ponto. Alguns autores falam que isso é razoabilidade. Razoabilidade é a adequação entre meios e fins. Ou seja, tenho que utilizar o meio adequado para atingir a finalidade desejada. Razoabilidade, adequação. E proporcionalidade? Proporcionalidade é a vedação de imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas necessárias ao atendimento do interesse público. Tem autor que diz que isso é proporcionalidade. Agora, tem autor que junta as duas explicações e fala que razoabilidade é sinônimo de proporcionalidade. Como nós adotamos aqui no slide. Tá? Isso tem previsão legal, viu, galera? Olha só. Adivinha que lei? 9784/99. Artigo 2º, parágrafo único, inciso 6. Olha a redação dele, ó. Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Ou seja, esta previsão se refere ao princípio da razoabilidade ou proporcionalidade. Então, quando a administração aplica uma penalidade muito acima daquela que deveria ter aplicado, viola o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Tá? E o inverso também, de acordo com a jurisprudência. Quando você aplica uma penalidade muito branda a um servidor que deveria ter sido demitido, por exemplo, isso, de acordo com a jurisprudência, também viola a razoabilidade e a proporcionalidade. Tá? Muito bem. Seguindo. Olha só, galera. Para ilustrar aqui, eu trouxe um julgado para vocês. Ó. Nos termos da orientação firmada no STF, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes, sendo permitido, inclusive ao judiciário, sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade. Qual foi o caso concreto aqui? Foi o seguinte, ó, sindicar é apurar, né? Ó, licenciamento ex officio, emanado da administração pública militar, que não observou o princípio da isonomia, promoção de tratamento diferenciado aos servidores públicos que se encontravam em condições iguais, dentro do mesmo evento, sem apontar nos motivos do ato administrativo qualquer aspecto que individualizasse a conduta do apelado, a ponto de justificar o tratamento diferenciado a ele direcionado. Ato administrativo que revela forte ausência de razoabilidade e proporcionalidade. Aqui foi o seguinte, policiais militares de um determinado estado, durante uma operação, eles agiram de forma ilícita.
tá? Nem vem ao caso aqui o que praticaram, enfim. Mas agiram de forma ilícita. Eram, se eu não me engano, 8 policiais militares. 8. E destes 8, que tiveram atuações similares dentro dessa ilicitude, um foi punido, que é esse chamado licenciamento ex officio que está previsto no Estatuto dos Servidores Militares daquele Estado. Tá? E aí foi alegado pela defesa desse militar, em processo judicial, que houve uma falta de razoabilidade ou proporcionalidade. Né? Por que os demais sofreram sanção X e aquele indivíduo especificamente sofreu uma sanção muito maior e foi desligado da corporação, que é essa chamada licenciamento ex officio? Sem que ficasse demonstrado ali uma individualização de conduta. Então, em princípio, esses 8 policiais, eles agiram na mesma conduta, da mesma forma. Tá? Os 8 fizeram a mesma coisa. Por que um foi punido de forma muito severa e os demais não? Então, o STJ proferiu essa decisão em favor desse policial militar que recorreu, né? No sentido de que houve quebra aí do princípio da isonomia, já que foi concedido tratamento diferenciado a esse servidor público, tratamento que o punia de uma forma muito severa. Tá? E foi alegado também o forte ausência de razoabilidade e proporcionalidade. Tá? Certo? Pera, se ficasse demonstrado, no caso concreto, que a autoridade competente que aplicou a penalidade fez isso porque, sei lá, de repente, esse subordinado era seu desafeto, aí se alegaria também o princípio da impessoalidade? Sem dúvida. Sem dúvida. Porque daí a autoridade age de forma pessoal, visando atender interesse próprio. Então você tem a violação de mais de um princípio na mesma conduta, né? Na mesma situação. Tá? Nesse caso, que eu falei nessa situação hipotética, de você ter esse agir motivado por razões pessoais, você teria aí violação ao princípio da impessoalidade, violação ao princípio da isonomia, violação ao princípio da razoabilidade. Veja a importância de se mencionar os princípios administrativos quando você pleiteia algo. Né? Seja junto ao Poder Judiciário ou seja administrativamente, no âmbito de um processo administrativo. Tá bom? Muito bem. Galera, por fim, para encerrarmos, vamos só ver aqui basicamente esse conceito que, de acordo com o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, é um dos pilares do direito administrativo, ao lado da indisponibilidade do interesse público, que é o princípio da supremacia do interesse público. Quer dizer que, havendo conflito entre um interesse individual e o interesse coletivo vai prevalecer. O interesse coletivo ele vai se sobrepor ao interesse individual. Por exemplo, em uma desapropriação. Digamos que a administração queira desapropriar determinado imóvel para a construção de uma estação do metrô. E aquele particular é contrário. Ele não quer que o bem dele seja desapropriado. Ele, inclusive, reside no imóvel com sua família. Ele, portanto, dá a função social à propriedade prevista na Constituição. Então, veja que aí você tem um conflito, né, de interesses. O público e o individual. Qual que vai prevalecer? O público. O bem será desapropriado? Será. Tá? Agora, isso não quer dizer que o particular não pode contestar. Claro que pode, em razão do contraditório e ampla defesa. O particular pode, por exemplo, questionar valor de indenização, pode impugnar valor de indenização. Né? O particular pode demonstrar até que o interesse público alegado não existe. E aí é um pouquinho mais complicado, tem que tomar cuidado
com a questão do mérito, né? Se o judiciário vai invadir ou não a questão de mérito administrativo. Tá? Mas se ficar demonstrado que não há qualquer interesse público, você está violando o princípio da supremacia do interesse público. Tá certo? Muito bem. E galera, por fim, olha só. Decorre diretamente dessa supremacia do interesse público as formas de intervenção na propriedade, como eu falei, a desapropriação, né? Além dela, tombamento, servidão administrativa, ocupação temporária, requisição administrativa, decorre tudo dessa supremacia do interesse público sobre o interesse individual. Quando eu falo aqui interesse público, é o interesse público primário, tá? Ou seja, o interesse coletivo, o interesse de todos. Também decorre dessa supremacia a presença de cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos, como aquela que a gente falou, né? Restrição a exception ad implied contracts. Também a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Então, eu presumo que os atos editados pela administração estão em conformidade com a lei, porque você tem essa supremacia do interesse público. E também as atuações da polícia administrativa. A administração, quando age no exercício do poder de polícia, também está respaldado aí pelo princípio da supremacia do interesse público. Agora, claro, deve agir sempre de forma razoável, proporcional e observado o princípio da legalidade restrita, né? Pela qual a administração só pode fazer o que é previsto em lei, autorizado pela lei. Se ela age de forma abusiva, de forma arbitrária, o ato estará sujeito a controle pelo poder judiciário. Tá certo? Beleza? Muito bem. Bom, pessoal, com isso, então, eu finalizo essas breves observações sobre princípios da administração. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil para vocês. E olha só, o certificado, para obter o certificado na ESO, você tem que se cadastrar lá no portal. Tá bom? Pessoal, muito obrigado, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.